Então vamos para mais um episódio do nosso podcast SDBI. E hoje, nossa, eu tô muito feliz, muito alegre, muito honrada, porque estou aqui com a participação de uma aluna incrível, que eu amo de paixão, está comigo já desde 2017, onde a gente fez o nosso primeiro curso face-to-face, presencialmente, e hoje ela está aqui para ensinar, dando um spoiler já, muitos vocabulários, expressões, termos sobre a área de finanças. Ai, meu Deus, eu lembro que eu abri uma caixinha lá no Instagram e muitas pessoas pediram essa profissão aqui no podcast, porque é uma área que qualquer multinacional que você vá trabalhar, todos os termos em inglês, às vezes vão ser um pouquinho desafiadores, porque eles não fazem nada de sentido com o que a gente tem em português. E a Jennifer, já dando o spoiler de quem está aqui comigo hoje, vai deixar bem claro, principalmente por conta da carreira, de todo o desenvolvimento profissional que ela teve até hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre a bio dela também, mas ela vai conseguir dar um exemplo mais claro, dar uma explicação assim um pouquinho mais real com aquilo que ela vive todos os dias. Welcome, my dear! Obrigada pela sua presença mais uma vez, uma honra, uma alegria. Então deixa eu ler um pouquinho aqui sobre a biografia da Jennifer. Então a Jennifer tem 17 anos, ela é formada em administração e ciências contábeis e já trabalha na área de auditoria interna, né, mais relacionada à contabilidade desde 2020. Ela ama idiomas, assim como eu, e também estuda inglês desde os 7 anos de idade, e ela já fez em diversas escolas, e comigo, de fato mesmo, desde 2017, mas em 2021 a gente começou as aulas regulares, e ela continua até hoje. Adora estudar idiomas, né? Então, além do inglês, ela também fala espanhol, e atualmente tem estudado francês, que eu acho que é o maior desafio no momento, mas ela já consegue se comunicar, então você vê que a aptidão para línguas ali é algo que ela tem muito. Então, um dos seus maiores sonhos era poder trabalhar em uma empresa, queria permitir que ela usasse os idiomas que ela aprendeu e também a oportunidade de conhecer outros países, outras culturas. Então, hoje ela trabalha diretamente com o time americano e tem contato com diversos países, certo, Jenny? Isso mesmo. Então, basicamente, no seu inglês, no seu dia, que tem 24 horas, quantas horas você fala inglês e quantas horas você fala português? Eu acho que dá pra contar aí umas 12 horas falando inglês. 12 horas por dia falando inglês, mais ou menos, porque é o tempo de trabalho, e aí respondendo e-mails, e contando tudo isso, eu passo mais tempo no dia falando inglês do que português. E tem hora que dá uma travada? Você fala assim, certeza. Eu não sei mais essa palavra em português. Em inglês eu sei, mas em português não. Com certeza, acontece bastante. E é engraçado que as pessoas falam, é porque elas é snob. Não, gente, acontece, o cérebro trava. Acontece. E você sabe que foi uma experiência que eu passei recentemente, né? Semana passada eu estive fazendo um evento de tradução simultânea lá na Unifage, por sinal, e eu tinha que traduzir do inglês, que era uma sueca apresentando, para o português. E você não tem ideia da minha dificuldade de achar algumas palavras que eu já falo inglês há muito tempo e não uso mais em português. Então, eu tive que estudar bastante, tive que falar assim, não, e condicionar o cérebro novamente, né? Falar assim, não, isso aqui vai ter que traduzir, vai ter que traduzir, vai ter que traduzir, porque é uma coisa que a gente fala toda hora para os alunos, não traduza, vamos entender o contexto, vamos entender ali a conotação, o vocabulário, para não ter que traduzir, porque tem coisas que não dá para traduzir, né? Exatamente. Aí eu percebi que na hora que eu fui fazer o contrário, a palestrante que é brasileira, e eu tive que traduzir para o inglês para a sueca poder entender, nossa, foi assim, ó. Bem mais fácil. Eu imagino que isso aconteça com você, né? Sua mãe pergunta assim, pega aquele negócio lá. Ai, o que era mesmo? Como chama aquele negócio? Que é o nome? Exato, acontece bastante. E você acredita que essa influência, né, do seu gosto ali por idiomas e tal, também impulsionou você a buscar esse trabalho que te dá essa oportunidade? Com certeza. Como a gente comentou, uma das minhas metas pessoais e profissionais era achar uma empresa que me permitisse usar os meus idiomas. Então, eu já estava atrás disso. E aí, quando aconteceu, eu falei, é isso mesmo, é aqui que eu quero ficar. Era isso que eu queria. Hoje, eu estou literalmente realizando o meu sonho pessoal e profissional nesse sentido. Que demais! E quantos países você já visitou e você conseguiu ali usar os seus idiomas? Olha, na parte profissional, só 2, né? Porque eu vou bastante para os Estados Unidos quando precisa, né, ter um tempo ali com o time. E eu já fui pra França, onde eu tive que usar o inglês, mas também tive a oportunidade de usar um pouquinho do francês. Ai, que legal! Então foi muito legal. Mas eu tinha viajado antes também pra outros países a passeio. E na época, a pessoa que tava comigo não falava nada. Então eu tinha que me virar. Né? Foi logo no comecinho, faz alguns anos já, eu não falava ainda muito. Então, assim, tive que me virar. Acho que foi quando virou a minha chavinha do tipo, eu preciso
me dedicar mais. É isso que eu quero usar pra minha vida. Eu preciso do inglês. Foi quando eu realmente falei, agora o inglês tem que fazer parte da minha vida. Não tem como não. E depois que você começou a se dedicar, você viu isso transformando a sua carreira profissional? Sim. Sim, fez toda a diferença. Fez a diferença. Eu acho que uma coisa que você aborda bastante também é que o inglês no currículo não é mais algo, um diferencial, mas na hora que você vai demonstrar que você sabe aquilo que tá no currículo é o que faz a diferença. Então, quando eu fui pra minha entrevista na empresa que eu tô hoje, era, na verdade, um cargo de estágio. E a pessoa, eu não esperava que a pessoa fosse perguntar se eu tentar fazer uma entrevista em inglês. Então, eu estava preparada porque eu estudei muito e me preparou, mas eu não me preparei para aquele momento. Então, na hora que a pessoa perguntou, você fala inglês? Falo. Posso testar? Pode. Aconteceu. Eu não lembro de nada. Eu não lembro das perguntas, eu não lembro da minha resposta, eu não lembro. Meu cérebro apagou. Mas eu sei que foi uma coisa que fez a diferença. Sabe? Foi uma coisa que... E você conseguiu a vaga, né? Eu consegui a vaga. E assim, a pessoa depois falou pra mim, não, você desenvolveu muito bem, você conseguiu conversar, você respondeu as minhas perguntas. Então, aí eu olhei e falei, olha... Valeu a pena. Tudo que eu tenho feito, tudo que eu estudei, valeu a pena. Fala isso novamente agora pros alunos, né? Tudo que eu estudei valeu a pena. Porque vale a pena. A gente vê esse platô eterno dos alunos. Eles começa e para, né? Então, qualquer dor de barriga, qualquer outro problema, acaba sempre cortando ali custos. E o inglês é o primeiro que vai, né? Então, a gente vê a diferença, porque hoje você usa inglês no seu trabalho o tempo todo. Então, imagina se você não tivesse se preparado, se você não tivesse chegado com essa confiança, talvez você não teria conseguido esse cargo. Sim, isso fez muita diferença pra mim nesse sentido também, porque era uma vaga de estágio, então eu fiquei 1 ano na vaga, e depois surgiu a oportunidade da vaga que eu tô atualmente, que é na auditoria interna. E na época... até hoje, inclusive, é um time completamente americano. Então, não foi uma questão de... Ele vai perguntar se você falar inglês. Não. A entrevista inteira era em inglês. Então, eu tinha que me fazer entender. Eu tive que me descrever todinha em inglês. Porque era tudo por telefone. Não só pro que virou meu gestor agora, mas pro time inteiro eu tive que fazer essa entrevista. Então, foram diversas pessoas diferentes, diversos sotaques diferentes. Sim, se eu não tivesse... hein? Se eu não tivesse me desafiado, me permitido e estudado pra isso, eu não estaria realizando isso agora. E como que é essa questão no seu dia a dia do trabalho, né, com o seu time? Como que é essa comunicação entre vocês, sabendo que agora você audita vários países ao redor do mundo, né? Então, é uma brasileira... que tem que se comunicar em inglês e tem que auditar, que já é um processo muito difícil, né? Vários times ao redor do mundo. Como que é essa comunicação entre vocês, assim? É interessante. Eu diria que acho que essa é a palavra, no sentido assim, com o meu time, sempre em inglês, isso não muda. Mas quando a gente vai para outros países, tirando os Estados Unidos, que é quando você começa a ver mais desafios. Porque aí aquela pessoa tá na mesma situação que você, né? Não é a primeira língua dela o inglês, mas é a língua que vocês precisam se comunicar, né? Porque mesmo o francês, que eu estudo hoje, ainda não é uma língua que eu consigo ter uma conversa profissional em francês. Então, o diálogo tem que ser em inglês. Então, a gente percebe quando tem dificuldade e tudo mais, eu acho que a palavra principal que vem na cabeça nesse sentido é empatia. Porque a pessoa do outro lado tem empatia por mim, sabendo que inglês não é a primeira língua, e vice-versa. Eu vou ter empatia por aquela pessoa. Então, uma coisa que acontece também, que pode acontecer, não acontece bastante, mas pode acontecer, se é um idioma mais difícil, a primeira língua daquela pessoa, aquele país, é o idioma mais difícil, e a comunicação em inglês durante a reunião tá complicada, a gente precisa de outra estratégia. Então, a gente muda a estratégia, a gente muda a comunicação. Ou a gente fala mais devagar, ou a gente grava a reunião para depois aquela pessoa, né... poder ouvir, ou né? Poder ouvir e né, pausar e pegar. Eu faço a mesma coisa. Tem muita reunião que, se eu posso, eu gravo pra, né, depois voltar ali pra pegar as informações. Ou, se nada disso funciona, a gente fala, vai ser mais fácil por e-mail? Porque aí aquela pessoa vai traduzir com o tradutor dela, vai traduzir da língua dela pro inglês e vice-versa. Aí vai ser mais fácil por e-mail. Então, a gente faz a comunicação por e-mail até onde é possível, né? Então, a gente tem que mudar a estratégia conforme for necessário. Entendi. Né? Porque tem aquela questão de... não é a nossa primeira língua, mas é a língua que a gente tem que usar. Você sabe como é que chama esse processo de duas pessoas que não têm a mesma língua mãe usarem o inglês como comunicação? Não. Inglês como língua franca. Então, esse é o termo que a gente usa, né? Pedagogicamente, falando assim, ao redor do mundo, para falar quando
o idioma inglês não é de nenhum dos dois, mas ele é o intermédio de comunicação para passar a mensagem. Nossa. Então, é estudar inglês como língua franca. Eu uso bastante. Eu imagino, né? Essa situação que você descreveu é exatamente Bastante. isso. E quais são os desafios, assim, principalmente pensando nos não americanos, nos não nativos, né? Nessa questão dessa colaboração internacional. Então, você usar, por exemplo, expressões, gírias, sotaques diferentes. Você vê coisas assim engraçadas. Às vezes você fala assim, nossa, será que ele tá falando inglês mesmo? Sim, nossa, acontece bastante. A gente tem bastante oportunidade de ver algumas coisas assim. E é inclusive engraçado que uma vez eu tava numa reunião e eu acho que a pessoa era canadense. E eu nunca tinha prestado tanta atenção no sotaque canadense. Eu sabia por conta de séries de TV. E aí ela usou uma palavra do sotaque dela que eu falei assim, gente, eu acho que eu passei uma meia hora absorvendo aquele sotaque, sabe? Do jeito que ela falou, eu falei assim, olha, eu entendi, é desafiador. Quando você pega uma pessoa com um sotaque diferente, é completamente desafiador. Sim. Né? Mas é interessante de você olhar e falar assim, olha, gente, tá todo mundo tem o seu jeito diferente de falar. Então eu acho que isso é legal, porque aí você vê que todo mundo tá aberto a entender você. Acho que isso é muito importante. Todo mundo tem que estar aberto a entender o próximo. Mito ou verdade? As pessoas te julgam pelo seu nível de inglês durante o dia a dia no trabalho? Eu acho que não. Eu acho que isso é mito. Eu não sinto isso, pelo menos no meu ambiente de trabalho, eu não sinto isso. Talvez seja algo mais pontual dos brasileiros? Eu acho que sim. Eu acredito que... Acho que esse mito que roda vem mais da gente mesmo, viu? Mas, por exemplo, o seu chefe, os seus colegas lá dos Estados Unidos, eles nunca, te denegriram ou te trataram diferente porque às vezes você cometeu um erro, ou porque você não se comunicava de uma maneira tão rápida, tão fluente assim, né? Como eles. Nunca sentiu isso? Nunca tive esse problema. Eu acho que... É o que eu falei, acho que roda muita empatia ali, sabe? Saber que inglês não é a sua primeira língua, aí vem aquela coisa tipo, nossa, o inglês não é a primeira língua daquela pessoa e ela está conseguindo se comunicar. Então, eu acho que é onde tira esse mito do julgamento, né? Muitas pessoas do outro lado pensam isso, nossa, é a segunda língua dela, ela tá conseguindo se comunicar, não tem por que julgar. Independente dos erros que ela cometa ou da dificuldade que ela tá tendo. Assim como quando eu vou falar com alguém de um outro país, que inglês também não é a primeira língua, que aí, né, acontece isso. Eu olho, a gente percebe a dificuldade da pessoa. E a gente fala assim, tudo bem. Vamos devagar. Você percebe que a pessoa fica nervosa e fala, tá tudo bem, pode falar devagar, a gente tem tempo, quer gravar a reunião. A gente tem que ter essa empatia. Ai, que legal. E flui bem. Eu nunca me senti, assim, julgada nesse sentido. Eu acho que todo mundo tem uma abertura muito grande nesse sentido de, tipo, olha, é a segunda língua e ela tá conseguindo se comunicar e é o que importa. Muito bom você mencionar isso, Jenny, porque é o que eu mais vejo os alunos que não conseguem se comunicar porque eles querem ser perfeitos. Eles têm muito medo de errar e aí isso acaba travando. Sim. E aí perde a oportunidade, não participa de processos seletivos ou fica escondido na reunião. Sim. E fala assim, isso eu posso ficar como ouvinte, né? Não quero participar. Então, Sim. Isso é legal, tá vendo, pessoal? Se arrisquem. Só praticando que você vai conseguir chegar ali no nível de fluência que você gostaria. Não tem milagre, não tem... A gente tá aqui como prova. Não tem segredo, não tem chip que você coloca, que você tá falando. Não. Então, eu acho que essa questão de você ser empático, né, com qualquer pessoa e se arriscar, né? Porque senão a gente não aprende. E quais conselhos, assim, você daria, agora que você é uma profissional mais experiente na área há bastante tempo, quais conselhos você daria para estudantes que estão agora fazendo essa faculdade de contabilidade, até mesmo administração, né? E que eles buscam uma carreira na área de finanças em empresas internacionais. O que você diria para eles, assim, já? Eu acho que tem que começar com o que você falou, não ter medo, né? De usar, de testar o inglês, né? Assim, você tem que botar a cara a tapa, acho que essa é a melhor expressão. Tem que arriscar. E também não desistir de se desenvolver, né? Então, inclusive, esse é um dos motivos pelos quais eu te procurei de novo em 2021. É o que você falou. Eu já estava trabalhando há 2 anos na empresa, já usava o inglês, mas eu olhei pra mim e falei assim, eu posso ser melhor que isso. Eu tenho vocabulário e eu me sinto travada dentro desse meu vocabulário básico. E eu tenho potencial pra ser melhor nesse sentido. Então, eu fui atrás. E no quesito da contabilidade, primeiro, não achar que só porque é contabilidade você não vai usar o inglês. Muito pelo contrário. A gente vai usar bastante. E não se prender somente à contabilidade daqui, né? Porque muda. Cada país vai ter uma legislação, cada país vai ter uma regra. Então, tem que ir atrás. Tem que pesquisar um pouco mais aqui, um pouco mais ali. E muitas vezes essas documentações vão estar em inglês.
Então, você precisa ter Essa é uma isso. empresa, às vezes, chinesa, né? Coreana. Exato, você precisa vai ter que pegar. ler um documento em coreano? Exato, você tem que pegar, vai ter que traduzir aquele documento e se desenvolver em cima daquilo, entender o documento em cima daquilo. Então, assim, acho que procurar mais informação além daquilo que está sendo visto na faculdade, por exemplo, que eu fiz bastante. Não ter medo de pesquisar também, né? Joga no Google que você não sabe, você vai achar a informação, vai estar lá, Agora alguém tem já o pesquisou. ChatGPT, né? Que ajuda bastante. Exato, tem um banco de dados também. também. Pesquisar bastante, que eu acho que essa é a chave para muita coisa, mas inclusive também para contabilidade, porque a gente precisa correr atrás de muita informação. Concordo, excepcional. E pensando ali no vocabulário, né, na parte assim da contabilidade e na auditoria, o que você ouve todos os dias, por exemplo, do seu time, que qualquer pessoa que for trabalhar nessa área vai precisar saber? Tem tanta. Mas eu gosto da parte do fluxo de caixa, né? Então, se você quiser começar por aí já. Não. Como que a gente fala, Jenny? Fluxo de caixa em inglês. Cash flow. Cash flow. Então, já vou deixar a legenda aqui, pessoal, para vocês anotarem aí. Então, cash flow é a coisa que o meu financeiro mais fica no meu pé, né? Por isso que eu nunca esqueço. Porém, a gente tem algumas palavrinhas que são bem tricky, né? Da gente associar, lembrar. Então, como que a gente fala contabilidade em inglês também? Accounting. Accounting. E é legal porque foi uma palavra que eu aprendi quando eu estava começando também. Porque eu tive que... Como que eu falo que eu estou fazendo faculdade de contabilidade? Na sua primeira entrevista. Na minha primeira entrevista. Como que a gente fala que está fazendo faculdade de contabilidade? Que legal. E eu lembro de pesquisar, né? Eu acho que não me foi perguntado pontualmente sobre a contabilidade, porque na época eu já tinha falado, né? Mas na segunda entrevista, quando eu fui para a auditoria interna, tive que explicar. No que você se formou? Em business e accounting, né? Porque aí seria administração e contabilidade. E foi uma coisa que eu aprendi no processo. E uma suplementou a outra? Uma complementou a outra? Sim. Por que você escolheu fazer as duas? A administração foi naquela coisa de quero estudar, não sei o que eu quero estudar, vou para administração. Isso é um fato. Acontece bastante a maioria dos alunos de administração, que a gente sabe. Mas, e eu tinha aquela trava com contabilidade, que eu falava, não vou fazer contabilidade, não gosto de contabilidade. Segundo ano, primeira aula de contabilidade, me apaixonei. Sério? Me apaixonei. E aí eu falei, já tô no meio do segundo ano, não vou parar agora. Vou terminar a administração, começo contabilidade. E aí elas se complementam tanto que seriam 4 anos de contabilidade e eu consegui fazer só 2. Porque eu consegui eliminar muita matéria que eu já tinha visto na administração. Entendi. Então eu tive que fazer muita prova, né? Pra conseguir eliminar algumas matérias. Mas uma com certeza complementa a outra. E você acha que até hoje, no seu trabalho, no dia a dia, Até hoje. o que você aprendeu em administração te ajuda? Sim, com certeza. Eu vi muita coisa do que eu uso hoje, eu aprendi na administração, assim como na contabilidade. Então, as duas definitivamente se complementam. Que demais. E a questão de demonstração de resultados? Eu sei que às vezes a gente aprende de uma forma, mas no dia a dia a gente fala outra. Isso. Qual que é o probleminha entre essas duas palavras aí? Então, eu acho que o termo formal seria o income statement, que seria o termo mais usado, que a gente vê mais nos financial statements, né? Que são os relatórios financeiros, onde a gente vê mais como income statement. Mas o termo que eu, pelo menos, uso com mais frequência é o P&L. Que seria Profit and Losses. Então, P&L. Literalmente só a abreviação da palavra. Os ganhos e as perdas. Os ganhos e as perdas, exatamente. É bem literal. E tem alguma que não é literal? Que você fala assim, não traduza porque em inglês é desse jeito e em português vai ser completamente outro. Tem o famoso balance sheet, né? Que o balance sheet seria, em português, o balanço patrimonial. Na tradução literal do balance sheet seria uma planilha de balanço. O que, na contabilidade, é o que é. De fato, uma planilha de balanço. Mas o termo em português é balanço patrimonial. Então não dá para traduzir. Não dá para traduzir. Letra. Você tem que saber que é o balance sheet. E quando a gente vai pensar porque eu sei que tem, né, agora eu também tendo uma empresa, né, e tendo que lidar ali com as questões da demonstração financeira, eu sei que tem contas que são analisadas de formas diferentes, né? Uma às vezes é analisada pela parte da contabilidade, outra é mais focada no pessoal ali de treasury, né? E na parte de finanças. Isso. Detalhe, o que seria o treasury? O treasury seria, em português, a tesouraria, né? Que
também, outra que não dá pra traduzir, Não dá né? pra traduzir. O que eles fazem? Eles são responsáveis pelo quê? Pelo cash flow. Pelo Isso é cash um flow. exemplo. Eles são mais responsáveis pela parte de caixa mesmo. Então, o que isso entra na contabilidade? Dentro do balance sheet, nós temos algumas contas contábeis. Entre essas contas, nós temos as contas de caixa. Então, a maioria das transações que acontecem ali dentro, e aí, assim, detalhar isso seria né, Uma outra aula, outra né? aula. Entendi. Mas dentro das contas de caixa, muitos dos processos são de responsabilidade da tesouraria. Que legal. Então, por exemplo, investimentos já não entra no fluxo de caixa. Não entra no fluxo de caixa, mas entra na tesouraria. Ah, Também, entendi. exato. Olha que Então, assim, legal. são várias contas contábeis que vão mudar. Uma conta contábil também que faz parte da contabilidade, mas é de outro setor, seria, por exemplo, as contas de fixed assets, que seriam as contas de ativos fixos, que elas são do time de Supply Chain Finance, que é o time... Nossa, olha... Quem seria o time em português? Eu sempre chamo de Supply Chain Finance. Seria a cadeia de suplimentos. Entendi. Mas eu não sei qual seria o termo do departamento em português, porque a gente usa Supply Chain. Supply Chain Finance. E já que você falou dos ativos, como que a gente falaria dos passivos? Seriam... Outra que também a tradução é maravilhosa, né? Porque os passivos seriam as liabilities. O que tem a ver com passivos, né? Também não sei. I don't know. E a receita? Isso todo mundo que vai começar nessa área tem que saber. Tem que saber, que é a revenue. Revenue. É a receita. Que aí ele entra dentro da equity. Também, né? Que aí vai ali pra parte de capital e tudo mais. Então você tem... E o income? O que seria o income? Qual que é a diferença do revenue pro income? Essa é uma... também é aquela coisa engraçada, porque eles podem estar ali na mesma coisa, né? Ter o mesmo significado. Vai depender do departamento, vai depender da área, vai depender... O income... O revenue é como se fosse um income. Entendeu? O que você mais ouve? Revenue. Eu uso mais revenue, porque o income ele entraria dentro ali talvez da parte de tax, né? Que seria a parte do tributário. Exato, tem o income task, então... Exato. Então, ali é onde a gente vê mais o termo income. Na contabilidade que eu cuido mais, né? Na parte de auditoria, a gente vê mais a parte do revenue. E o que você tem que pegar na auditoria? Qual que é o seu foco? O foco na auditoria é garantir que os processos estão de acordo com a legislação. Tá. Então, com a legislação, com as políticas da empresa, principalmente na auditoria interna, é principalmente focado nas políticas da empresa. Mas, obviamente, que a legislação vai ter influência. E aí, aquela coisa que a gente falou de tratar com vários países, isso vai mudar de país para país. Porque aí você tem que saber a legislação de todos os países que você está trabalhando. Mais ou menos isso. Então, assim, a política da empresa, ela é global. Sim. Então, ok, a política, todo mundo tem que seguir aquela política. Mas pode ser que na Itália você não precise do documento X, porque a legislação de lá fala que você não precisa. Sim. E no Brasil você precise, porque a legislação daqui fala que você precisa. Então, quando a gente vai pegar o processo, tipo, a gente tá revisando o processo A no Brasil, e a gente sabe que o processo A usa documentos XYZ. A gente vai testar o mesmo processo na Itália, pegar o mesmo processo A, e ele não precisa do documento X. Ele só precisa do documento YZ. Então, a gente tem que entender por que precisa só do documento YZ. Está certo isso? E aí, a gente tem que ir tudo atrás de entender para garantir que, de fato, só são os documentos YZ e aquele processo está correto. E qual que é o mais chato de trabalhar? Que tem mais legislação, mais coisas diferentes, mais regras? Tax, eu acho que é o mais difícil, que é o tributário. Os impostos, né? Assim, legislação de impostos. Esse é o mais difícil. Sempre foi difícil para mim. Pior? Não, ai que bom. Eu acho que não, assim, da experiência que eu tenho, eu acho que não. A gente vê, é complicado em todo lugar, né? Eu sempre tive dificuldade com tributário, mesmo na faculdade, era algo assim, difícil pra mim. Então, acho que é por isso que ainda é difícil. Eu imagino. Não, mas deve ser difícil pra qualquer um, né? Porque a gente tem aí a questão das deduções também, fiscais. E aí vai depender de muita coisa. Muitos fatores, né? E é por isso que as pessoas roubam, acredito. Porque tem tem tanta coisa. Tem tanto detalhe que você dá tanta margem, né? Pra correr erros, desfalques, desvios e etc. Sim. Então, eu acredito que o seu papel é averiguar também, né? Se isso tá acontecendo ou não. Se tá tudo, que nem falou, certinho,
seguir os certinho. processos, então tem que Exato. estar tudo... E a questão do compliance, como é que funciona isso dentro da parte de finanças, né? Porque quando a gente coloca no Google, por exemplo, a palavra compliance, você tem inúmeras definições para várias áreas, mas e dentro da área de finanças? E é legal essa palavra porque eu sinto que ela é a base da auditoria interna. Ah, que legal. Porque o compliance é garantir que a empresa está em compliance com as políticas. Então, de acordo com as políticas, está seguindo o que é a política. Então, o compliance é basicamente o que eu tenho que fazer. É basicamente, eu sinto que é a base da auditoria interna, garantir que os processos estão em compliance com as políticas. Então, é garantir que o que tem que ser reconhecido, que a receita que tem que ser reconhecida em março está sendo reconhecida em março, a receita que tem que ser reconhecida em abril está sendo reconhecida em abril, e assim por diante com todas as outras contas contábeis, todos os outros processos, que vai ter uma política linkada, que vai ter uma legislação linkada. Então, é garantir que eles estão fazendo tudo isso de acordo com o que é requerido. E aí, pensando no inglês, o compliance, então, vai ser sempre um substantivo, e aí você adiciona o adjetivo na frente, por exemplo, tax compliance e assim por diante. Sim, também. É, porque, né? Aí você vai direcionar a área que você quiser. A área que você quiser, exatamente. E quem nunca ouviu as sopas de letrinhas, né? Da área de finanças, que são, por exemplo, o CFO, né? Ah, ele é o CFO da empresa. O que significa CFO, Gê? Nossa, de cabeça é o Chief Financial Officer. Excellent! A gente usa tão pouco a palavra inteira que a gente nem Mas lembra. em português, olha como é mais simples, né? É o diretor financeiro. É o diretor financeiro. Então, é a pessoa que dita ali, né? O que a Exato. empresa vai investir, onde ela vai gastar e tal. Mas, às vezes, a gente não presta atenção que em inglês ela tem essa definição, né? Então, eu acho isso muito legal. E quem não usa a palavra budget hoje em dia? Fala pra mim. E também tem essa, Você né? acha que você vai escapar do inglês, né? Na área de Exato, aí você contabilidade, dá de cara né? com a palavra budget. Ninguém mais fala, não, o nosso budget é esse, né? Pra comprar aquilo, pra fazer aquilo. Então, a palavra budget já tá muito incorporada já no nosso dicionário no português, né? Exatamente. E a questão do gerenciamento do caixa, gerenciamento dos riscos, a gente também vai sempre usar a palavra management e só trocar ali o adjetivo para classificar? Sim. E é engraçado porque a gente também, quando a gente está se referindo a uma área específica, a gente vai usar a área e o management depois. Então, tax management, só me veio tax management na cabeça. Cash management. Risk management. Isso. Or liability management. Exato. E ao mesmo tempo, eu, pelo menos na minha área, a gente usa muito só a palavra management. Porque muitas vezes a gente está ali descrevendo um processo e o processo ele pode ser realizado por basicamente qualquer pessoa daquela área. Vai ter uma pessoa específica, mas a gente não pode falar o nome da pessoa, porque aquela pessoa pode não estar fazendo mais aquela parte do processo. Ter sido promovida, ter saído por qualquer motivo. Então, a gente às vezes usa o management para só direcionar que é uma pessoa que vai estar fazendo. Não é como se o sistema estivesse fazendo. Não, tem que ter um time ali que vai estar fazendo. Então, management está fazendo este processo. Então, a gente usa o management para direcionar que é uma pessoa ali responsável. Existe uma pessoa responsável por aquele processo. Que legal, isso não sabia, esse uso da palavra management ali no mundo ali corporativo, né, de finanças. Que legal. E como que a gente fala os mercados financeiros, então? Se eu tiver que investir, comprar uma ação, que isso também às vezes é muito comum dentro das empresas. As empresas disponibilizam, né? Sim, parte das ações. Como que a gente fala isso em inglês? Engraçado que eu sei que tem um termo mais formal, mas talvez por eu estar dentro do mundo financeiro, a gente usa muito só market. Só market. Então não tem nenhuma palavra específica. Se a gente pode ouvir o financial marketing ou o market, acho que no geral vai ser só market. Vai ser só market. A sensação que eu tenho, lembrando do seu chefe falando. Do meu chefe falando, do pessoal falando, normalmente é the market. O market está assim, né, tá subindo, tá descendo. Qualquer que seja a atualização, normalmente vai ser... O market, eu acho que é porque está dentro... A gente já sabe que se trata do mercado financeiro. Que legal. Porque é dentro da nossa área. É uma palavra que a gente já usa até em português, que é literalmente 100% em inglês, Exato. né? Que da hora. E isso tudo na parte de auditoria, por exemplo. Uma palavra que os alunos... Uma palavra não, né? São 3, na verdade. Que os alunos sempre se confundem. Então, qual que é a diferença de auditoria, auditor e o processo em si de auditar em inglês, né? O que você mais usa?
Eu acho que o que eu mais uso é o audit, que seria a auditoria, né? Que aí quando a gente tá explicando, muitas vezes a gente tem que falar que a auditoria interna, né? A gente se nomeia como o grupo em si, né? Em muitos comunicados. Então vai ser sempre the internal audit, né? E o comunicado. Como quem nós somos, os auditores, que seriam os auditors, é um termo mais específico, então é mais quando a gente está se descrevendo para algum determinado documento também. Então, eu sou um auditor, né? E aí tem o auditing, que é o processo em si, quando nós estamos auditando. E essa palavra, a gente, na verdade, troca bastante ela por testing. Que, né, o auditing o processo de auditoria é testar os processos. Então, a gente pode usar tanto auditing the processes ou testing the processes. A gente consegue, né, intercambiar entre essas duas palavras quando se trata do processo de auditoria. E é o pavor, né, de todo mundo que trabalha, né? O auditor tá aí, quando a né? gente manda, quando chega o e-mail da auditoria, as pessoas já não são muito fã. Não, né? eles já não te tratam assim com aquele amor, aquele carinho, né? Falei, o auditor interno chegou, né? Então vai pegar todos os problemas. Exatamente. Nossa, que legal. E eu gosto tanto dessa área tão triste. Você gosta muito, Nossa, né? Eu adoro. Quando eu fiz contabilidade, eu não imaginava pra qual área eu ia ainda. E aí eu descobri os controles internos, que não é uma vertente da auditoria interna, mas é um processo parecido. Sim. Que também tá ali envolvido com o compliance dos processos. E aí eu descobri a auditoria interna, eu falei, nossa, é aqui que eu quero ficar. É isso que eu gosto de fazer. Eu adoro, porque aí a gente vê a empresa praticamente inteira, né? Que demais. E olha como é importante, né? Sim. Esse trabalho, você fazer o trabalho bem feito, para justamente não deixar que um externo pegue aqueles problemas e aí traga um problema muito maior, né? Para a corporação em si. A gente tá aqui para ajudar, né? A gente fala bastante quando vai explicar sobre a auditoria interna, que nosso plano é ajudar, né? Garantir que está todo mundo dentro da legislação, para quando vier uma auditoria externa ou quando vier qualquer processo externo, né? Eles vão olhar e falar, não, realmente eles estão de acordo com o que eles prometeram que seria feito, que seria de acordo com as políticas. Perfeito. E você lembra de alguma vez que o inglês, assim, algo engraçado, inusitado, ou que você não esperava que acontecesse? Você falou assim, nossa, será que eu falei certo? Será que eu entendi certo? Conversando principalmente com pessoas que não são nativas. Eu tenho a sensação de que isso acontece em quase toda reunião. Assim, é impressionante. Porque a gente fica nervoso, né? A gente fica ansioso pra falar com as pessoas no telefone. Porque pelo que você descreveu, né? É um processo tão tenso. Então tá todo mundo super nervoso. Tá todo mundo sempre muito nervoso, né? E então, quando a gente tem uma reunião, eu não vou lembrar de nenhum detalhe agora, mas eu sempre fico muito nervosa e aí a gente fala, e é isso porque a gente não pode perder, tá? Não podemos desistir. Que uma coisa que eu até comentei com você, que quando eu tô nervosa, eu percebo que she, he, it, conjugando o verbo, não existe. Não vai ter S nenhum. Eu vou só falar e as pessoas vão me entender. E realmente, assim, pra tentar tranquilizar as pessoas que estão tendo essa dificuldade, eles vão te entender. Se usando o S ou não, eles vão te entender. O ideal é você conseguir desenvolver isso e melhorar, com toda certeza. Tanto que agora é algo bem mais consciente pra mim. Sim. Não significa que você não vai ser entendido, né? Então, assim, de repente, tô com medo porque vou errar a negativa, né? Tô com medo porque não vou colocar o S. Eles vão te entender. Não vou colocar o present perfect. Isso aí é o meu terror. Eles vão te entender. Então, assim, não tenha medo. Eles vão te entender. Que show. Excelente dica, Jenny. Queria agradecer muito a sua presença. Nossa, quanto vocabulário maravilhoso que você trouxe aqui pra gente. E se tiver alguém aqui agora que está estudando ou passando por dificuldades em alguma multinacional, justamente com esse vocabulário, com essas questões do dia a dia, o que você falaria para essa pessoa? Não tenha medo de pesquisar no Google. Não no Google Tradutor. Sim, minha dica, acho que nesse sentido, que me ajudou muito, você pega a palavra que você quer, coloca no Google e coloca do lado accounting. Accounting. Né? Porque aí o Google vai trazer a tradução, não a tradução, mas o significado daquela palavra dentro da contabilidade. Então, você vai conseguir entender o que é, e entender, porque a tradução às vezes não ajuda. Não. Você vai conseguir entender o que é aquilo dentro da área da contabilidade. Então, assim, não tenha medo de pesquisar no Google, tenta evitar o Google Tradutor, porque ele não vai ajudar. Mas pesquisar,
né? Que seja no dicionário, que seja no Google. Mas não tenha medo de, eu não sei essa palavra, então... Não sei várias palavras, então eu vou desistir. Não. Pesquise elas. Não é todo mundo que sabe tudo, né? Então, vai naquilo. Programas de TV também que tratam ali da área mais corporativa ajudam bastante também. Tipo seriados, TV shows. Exato. TV shows. Succession, Suits. Nossa, The Office, Suits salvaram a minha vida, assim, já. Então, ajuda bastante também. Ai, que show. Muito obrigada, Jenny. Olha, se vocês gostaram dessa entrevista, não se esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no canal, compartilhar para um amigo, para alguém que está estudando inglês e quer melhorar, alguém que faça a faculdade nessa área e está passando por dificuldades. É claro que vou deixar aqui os contatos da Jenny. Se vocês tiverem mais perguntas, quiserem interagir com ela, vai ser um prazer. Comentem aqui abaixo também. E vejo vocês no próximo episódio. Agradecimento desde já aos nossos patrocinadores, que sem eles esse canal não seria possível. E keep in touch, right, Jenny? Right. So don't be afraid of making mistakes. That's and right. see you next interview. Bye bye, guys. Take care.